tarde a todos. Gostaria de agradecer. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação do professor Josias Parente, do Departamento de Engenharia Elétrica, e o tema da nossa Conferência será uma introdução ao blockchain. Ok? Então, daremos início à nossa apresentação. Bom, eu imagino que você já deve ter ouvido falar a respeito de blockchain, né? Normalmente, quando a gente ouve falar sobre blockchain na televisão, assiste reportagens, ou algum vídeo no YouTube, ou até mesmo artigos em sites, a maioria desses artigos ou matérias associa a blockchain com criptomoeda, com Bitcoin. Normalmente, essas reportagens, esses artigos, eles tratam a respeito de como você vai fazer fortuna com blockchain, com Bitcoin. Como você vai lucrar por meio dessa nova tecnologia. Só que blockchain vai muito além de ser uma tecnologia simplesmente voltada para oferecer suporte a pagamento online, a criptomoeda. Vai muito além. E eu pretendo, durante a minha fala, né, durante essa conferência, explicar, né, mostrar outras aplicações dessa tecnologia. Ok? Então, a blockchain, né, de onde surgiu essa tecnologia? Tudo começou a partir de um artigo publicado em meados de 2008, cujo título desse artigo é Bitcoin, a P2P Electronic Cash System, ou Sistema de Pagamento Eletrônico ponto a ponto, ok? Bitcoin, Sistema de Pagamento Eletrônico ponto a ponto. E aí, esse artigo ele foi escrito e publicado por um autor que até hoje nós não sabemos quem é. Esse autor ele usou um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Então, especula-se que o Satoshi Nakamoto ele é um hacker ou ele é um empreendedor da área de TI. Ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. E nesse artigo que foi publicado pelo Satoshi Nakamoto, ele apresenta os princípios de funcionamento de uma criptomoeda denominada Bitcoin. Esse é o artigo publicado pelo Satoshi Nakamoto. Ele pode ser encontrado na web facilmente. Basta digitar a URL www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. É um artigo muito interessante, onde o Satoshi Nakamoto ele apresenta a proposta de uma criptomoeda chamada Bitcoin, e ele explica a tecnologia que foi necessária ser desenvolvida para viabilizar o funcionamento dessa criptomoeda. Essa tecnologia é justamente a blockchain, ok? Então, quando a gente ouviu falar de blockchain e Bitcoin não é a mesma coisa, são coisas distintas. Blockchain é a tecnologia que viabiliza o funcionamento da Bitcoin. Nós podemos entender Bitcoin como uma aplicação que funciona em cima dessa infraestrutura chamada de blockchain. Ok? Então, o Bitcoin, né, como eu havia falado, é uma proposta, né, inicialmente era uma proposta de uma criptomoeda, que viabilizasse que fosse possível realizar pagamento online de forma segura. E o diferencial dessa tecnologia é que ela permite que seja possível que duas partes, ou seja, um vendedor e um comprador, possam realizar uma transação comercial através da criptomoeda sem que haja um intermediário, sem que haja o envolvimento de uma instituição financeira que vai mediar essa transação entre as duas partes, ok? Então, isso é uma característica muito interessante dessa nova tecnologia,
e ela permite que seja possível realizar, por exemplo, um pagamento ponto a ponto, sem que haja necessidade de, de ser é, de ser empregado uma operadora de cartão de crédito, por exemplo, um PagSeguro, para intermediar essa Transação. relação, essa transação, ok? A tecnologia, ela foi criada de uma forma que visa garantir que haverá uma segurança nessa transação entre duas partes. E, e ela também realiza a validação dessa transação entre duas partes. Então, realmente, é uma tecnologia bem interessante. Eu, particularmente, estou bastante envolvido e interessado, que é a blockchain. Mas o que é a blockchain? A blockchain, ela pode ser compreendida como uma espécie de uma base de dados. Uma base de dados distribuída, um banco de dados distribuído, descentralizado, compartilhado e altamente seguro para armazenar transações, armazenar registros de transações. O que ocorre? Uma boa parte dos sistemas convencionais, eles são baseados em banco de dados centralizados. Ou seja, o o banco de dados centralizado? É um banco que ele centraliza o armazenamento dos dados. Ele é o responsável por gerenciar esse armazenamento de dados. Normalmente, esse banco de dados ele hospedado num servidor, numa máquina dedicada, ah, de modo a gerenciar o armazenamento de dados. Já um banco de dados distribuído, não existe essa centralização. A base de dados ela é replicada entre vários nodes, entre várias máquinas, entre vários participantes que fazem parte de uma rede distribuída, de uma rede ponto a ponto. Uh, e por que blockchain pode ser considerado como uma base de dados distribuída? Porque blockchain pode ser usado para armazenar registros correspondentes às transações que são realizadas. Vamos pegar como exemplo, como um parâmetro, uma conta bancária. Uma conta bancária, por meio de uma conta bancária, é possível nós realizarmos várias transações, várias movimentações do tipo pagamento, um depósito, um saque. São transações. E essas transações, elas são registradas numa base de dados centralizada. Através dessa base de dados, é possível que a gente consiga obter um extrato, né, um extrato das movimentações, das transações que foram realizadas. Mas vale ressaltar que essas transações elas estão armazenadas numa base de dados dedicada para isso. A blockchain ela pode ser usada, né, com uma base de dados também para armazenar transações financeiras, transações bancárias, como eu acabei de falar. Só que, só que essas transações, os registros correspondentes, eles serão armazenados de uma forma descentralizada, de uma forma distribuída. Haverá cópias desses registros distribuídas entre os vários nós, entre os vários participantes que fazem parte da rede blockchain. A figura que você está observando, ela ilustra exatamente o conceito de banco de dados distribuído. São vários participantes, e em cada nó tem uma cópia, né, uma cópia dos registros, ok? Então, essa é o conceito-chave por trás de uma blockchain, uma base de dados distribuída. Agora, vale ressaltar uma coisa: os dados, os registros que são armazenados, eles são armazenados de forma criptografada, ok? O que garante, né, essa segurança. Então, olha só que interessante. Você tem um banco de dados distribuído, onde entre vários nós existem cópias dos dados, e esses dados eles estão armazenados de forma criptografada, ok? Então isso garante a segurança das transações. Então, isso em relação a ter, você ter só um central, ele, dessa maneira, tu tens, na realidade, várias réplicas do banco.
Sim, exatamente, exatamente. Então, mas isso vai exigir um servidor com uma capacidade maior para fazer isso. Sim, Ou ele está sim, distribuído em várias. É isso, né? exatamente, exatamente. Na verdade, assim, na verdade, quando eu falo nó, eu me refiro à máquina, eu me refiro ao computador. Então, Certo. é uma rede composta por várias máquinas, vários computadores, onde cada nó, cada participante é um computador, e nesse computador está armazenado uma réplica do banco de dados. Então, Criptografado. criptografado, exatamente. E aí, qual é o diferencial dessa arquitetura, vamos dizer assim, em relação a uma arquitetura centralizada? Certo. É que na arquitetura centralizada, os dados, os registros, eles estão armazenados numa única máquina, né, num servidor que concentra. Então, se por alguma razão essa máquina cai, o sistema cai, os dados, né, não serão mais serão perdidos, não será mais possível acessar esses dados. Se não haverá nenhum, se não houver nenhum tipo de, se não houver nenhum mecanismo de backup, Aham. claro que a maioria dos sistemas, vamos dizer assim, sistemas críticos Então, que meio que são, duplicado, né? existe um backup, existe, ok? Mas uma outra desvantagem também, imagina que um grupo de hackers ele invade o servidor e, e aí ele sequestra os dados que estão armazenados. E a gente, cada vez mais a gente vê isso acontecendo com frequência. Hackers, eles invadem servidores e eles sequestram os dados e cobram, né, um valor significativo para liberar o acesso. Já no modelo descentralizado, que é o modelo que o blockchain é baseado, existe réplicas dos dados espalhados em várias máquinas. Então, caso uma máquina caia, caso um determinado nó caia, existe, né, outras cópias espalhadas em outras máquinas que fazem parte da rede. Entendeu? Entendi. Por exemplo, é como se eu chegasse com você, é como se eu chegasse com você e com alguns amigos e entregasse para vocês cópias de sei lá, de uma planilha que tem registrado algumas movimentações. Né? E aí, essas movimentações elas não podem ser modificadas, elas não devem ser modificadas, são registros que são críticos. Né? De Certo. repente, por exemplo, movimentações financeiras de uma empresa. E aí eu distribuo cópias dessa planilha entre um grupo de amigos, visando auditoria, né, para que os amigos que fazem parte desse grupo possam auditar. E aí, vamos supor que se de repente uma dessas pessoas resolve modificar algum registro dessa planilha, o que vai acontecer? Quando essa planilha for comparada com as outras cópias, vai ser, né, Vai dar vai ser diferente. detectado que exatamente. Aham. Né? Então, é assim que funciona a blockchain. Por isso que existe essa descentralização. Então, além de estarem descentralizados, eles são armazenados de forma criptografada, que garante ainda mais a segurança. Certo. Beleza? Beleza. Então, blockchain, como eu já havia falado antes, foi desenvolvido para oferecer suporte a essa criptomoeda, Bitcoin, e ela tem como base uma rede, né, uma rede P2P, uma rede ponto a ponto, onde não existe a figura do servidor. Agora, um outro aspecto também bem interessante dessa tecnologia é que, além dela ser uma base de dados distribuída, descentralizada, segura, ela permite também a execução de programas de computador. Programas. Esses programas eles são chamados de contratos inteligentes. E isso é muito legal mesmo, porque é através do contrato inteligente que é possível mediar relações de comércio, de negócio, entre duas partes, por exemplo, sem que haja a figura de um intermediador. Aham. Esse contrato inteligente, nesse contrato inteligente pode ser implementado um conjunto de regras ou cláusulas que vão mediar a relação entre as duas partes. E essas cláusulas, essas regras, elas são implementadas através de um código, né? Através de condições, aquelas condições, estruturas condicionais. Né? E, e aí a blockchain ela se encarrega de executar esse contrato inteligente
e de verificar se as regras elas estão sendo cumpridas, né? Ou seja, não tem interferência humana no processo. Isso é muito legal, muito legal. Então, através da blockchain, uma pessoa, por exemplo, a Alice, né? A Alice pode ser uma compradora e o Bob é um vendedor, e aí, através de uma blockchain, que é essa figura, ela está ilustrando o que é uma blockchain, né, uma rede descentralizada, a Alice ela pode enviar um pagamento para o Bob, usando uma criptomoeda, né, de uma forma P2P, sem a intermediação de uma operadora de cartão de crédito, de um pago financeiro, né? Exatamente. E a transação correspondente ao pagamento, ela é armazenada, ela é registrada na blockchain. Então, olha só que interessante. Através do contrato inteligente, que é esse software que roda na blockchain, a Alice pode enviar para o Bob uma determinada quantidade de criptomoeda. Esse contrato inteligente ele é executado em cima da blockchain. Ok? E a transação correspondente ao pagamento de Alice para Bob, que pode informar, por exemplo, a origem da transação, o destinatário da transação, o dia, o horário em que essa transação foi realizada e a quantidade de criptomoeda, esses dados, esse registro, é armazenado na blockchain, ok? De uma forma descentralizada e criptografada. Então, isso é muito legal, muito legal. Esse slide, ele apresenta duas figuras, onde essas figuras, elas apresentam a ilustração de uma rede centralizada e uma rede distribuída. A rede centralizada é a rede que ainda é usada por muitos sistemas que são baseados nesse modelo centralizado, onde no centro tem lá o servidor, né, aquela máquina potente que está conectada à internet. E nas pontas são os clientes, ok? Então, os clientes, eles alimentam esse servidor com dados, né? E esse servidor, ele concentra os dados. Ele centraliza, exatamente. E aí, tem aquelas desvantagens que eu comentei, né? Imagina que um hacker invade o servidor e ele sequestra, né? Ele pode sequestrar os dados dos usuários. Isso é muito complicado. Uma outra coisa também que eu lembrei agora, que é importante, que é uma outra desvantagem, é que uma vez que a gente alimenta essa base com dados, a empresa que toma conta desse servidor, desse sistema, ela passa a ter acesso aos nossos dados, né? Ela passa a ter um controle sobre os nossos dados. Isso é muito ruim, é muito complicado. Vamos pegar aí alguns exemplos, né? A gente sabe que redes sociais, tem várias redes sociais, sem querer citar nomes, fizeram fortuna através de publicidade, de marketing. E esse marketing, ele é um marketing direcionado, é um marketing personalizado, que ele é baseado justamente nos dados dos usuários das redes. Do que ele prefere, o que ele acessa, né? Ele vai fazendo recomendações, né? Isso acontece por quê? Por causa da centralização. Enquanto nós estamos navegando pelo site, enquanto nós estamos enviando uma foto, postando algum conteúdo, uma mensagem numa rede social, tudo isso é armazenado no servidor de uma forma centralizada. E aí a empresa que gerencia esse site, essa rede, tem controle, tem acesso sobre esses dados. E aí eles usam esses dados, né, para diversos fins. E nós, né, que somos usuários, que alimentamos a rede deles, a gente não recebe nada em contrapartida, nada. No máximo que a gente recebe é a possibilidade de poder acessar a rede, né, ter lá uma conta, ter lá um perfil, mas é só isso. A gente não recebe nada. Isso é bem complicado. Já a rede distribuída, que é a base da blockchain, a rede P2P, você observa nessa outra figura que não existe a centralização, não existe um servidor, né? Cada nó corresponde a uma máquina, um computador que faz parte dessa rede, e em cada máquina há uma cópia dos dados, okay? Há uma cópia da blockchain, dessa base de dados. Como eu falei antes, é uma base de dados distribuída, então em cada nó há uma cópia, ok? Então, isso garante, isso viabiliza uma segurança. Isso viabiliza também que o usuário
ele tem o controle dos seus dados, porque os seus dados eles estarão sobre o controle do usuário. Os dados estarão na máquina, né, na máquina que o usuário ele usa para fazer parte dessa rede. Ok? E aí, se uma determinada empresa, vamos supor que uma rede social, por exemplo, ela queira acessar os nossos dados para fim de marketing, publicidade, ela pode negociar com a gente pode, através de um contrato inteligente, né, que é aquele programa que faz a mediação entre duas partes, nós podemos elaborar um contrato inteligente onde, se uma determinada empresa, se ela desejar ter acesso aos nossos dados, ela poderá ter acesso mediante o pagamento, né, o pagamento de uma determinada quantidade de criptomoeda, ou seja, oferecer algo em contrapartida para o usuário. Beleza? Entendi. Beleza. Beleza. Então, como já havia falado antes, a blockchain ela torna desnecessário o emprego de um intermediário para viabilizar uma relação de comércio entre duas partes. E por causa disso, essas empresas que trabalham com esse ramo, né, de intermediação, de pagamento digital, online, não sei o quê e tal, elas estão bastante preocupadas, né, porque uma vez que essa tecnologia, uma vez que ela se popularizar e que as pessoas poderão realizar transações de forma ponto a ponto, o que vai acontecer com essas empresas? Que hoje o modelo de negócio delas é baseado exatamente em viabilizar essa intermediação, viabilizar a confiança entre as duas partes, né? Inclusive que pessoas que não se conhecem possam realizar transações. E com o advento da blockchain, essas empresas elas vão ter que se adaptar a esse novo mundo, a esse novo cenário. Okay? Então, essa tecnologia ela foi criada com o objetivo de oferecer segurança das operações, armazenamento de dados de forma descentralizada, processamento também de forma descentralizada, imutabilidade das transações, que é justamente garantir que os registros eles não serão modificados, como acontece no banco, né? Todas as transações que nós realizamos, as movimentações financeiras que são realizadas, elas ficam registradas e elas não podem ser modificadas. E a parte relacionada à criptografia, ela é garantida através de um algoritmo muito conhecido de criptografia chamado SH-256. E ele vem sendo empregado em sistemas críticos que requer armazenamento de forma criptografada, né? E aí, essas características, elas acabam dificultando muito, tornando muito difícil a adulteração ilícita dos dados, o acesso devido a esses dados. Beleza? Beleza. Ok? Bom, e como é que funciona a blockchain? Para a gente entender como funciona a blockchain, é interessante a gente aprender os conceitos-chave dessa blockchain. Quais são? Encadeamento de blocos, o bloco, o hash, a mineração, também é chamada de consenso, a rede P2P que eu já falei, o contrato inteligente que eu também já falei um pouco. Então, vamos lá, vamos começar pelo encadeamento de blocos. Essa figura, ela ilustra o encadeamento de blocos, né? A blockchain, se a gente for traduzir, né, significa blocos encadeados. Seria mais ou menos essa tradução. Cadeia de blocos, Cadeia de blocos, né? Então, são blocos que estão interconectados. E o que é esse bloco? O bloco ele é uma estrutura de dados, uma estrutura que ela é utilizada para armazenar dados. Basicamente, o bloco ele é empregado para armazenar dados. Então, a blockchain ela é uma cadeia de blocos, né? Vários blocos que estão interconectados, onde cada bloco armazena uma determinada quantidade de dados. O limite de cada bloco é 1 mega. Tem a capacidade para armazenar 1 mega de dados. Ok? Então, o que acontece? Quando o bloco ele atinge o limite, um novo bloco é criado. Né? Então, conforme a blockchain ela vai sendo alimentada com dados, essa cadeia ela vai crescendo. Novos blocos são criados e eles vão sendo conectados à cadeia, né? A cadeia. Então, é bem simples, assim, o conceito é um conceito bem simples, né? O conceito de blockchain. É muito similar com listas encadeadas da programação. São listas que elas vão crescendo dinamicamente conforme a gente vai adicionando dados. Conforme a gente vai adicionando dados,
nós são alocados, né, de forma dinâmica, e esses nós eles vão sendo interconectados, e por isso que é chamado de lista encadeada, lista dinâmica. É a mesma ideia, só que ao invés de nós usarmos um nó, normalmente o nó ele tem um espaço para armazenar o dado e um outro espaço que é o ponteiro, né, que aponta para o próximo nó. Na blockchain, o bloco ele contém algumas propriedades. Quais são as propriedades? O prévio hash, o timestamp, o data, o hash e o nonce. O que é esse prévio hash, essa propriedade? O prévio hash é uma propriedade que ela guarda o hash do bloco anterior. O que é esse hash? Esse hash é um código alfanumérico, um código que é usado para identificar um bloco, ok? Nesse exemplo que eu estou mostrando para você de bloco, o valor do atributo prévio hash é 0. Por que 0? Porque esse bloco é o bloco gênesis, é o primeiro bloco. É o primeiro bloco. Então não tem um bloco anterior. Se não tem um bloco anterior, o valor do atributo hash, prévio hash, é 0. E aí, o outro atributo, o timestamp, é um atributo que ele guarda exatamente o dia, o horário, o ano, em que um bloco foi criado. Né? E o atributo data é onde efetivamente será armazenado o dado no bloco. O atributo hash é o atributo que contém o código que identifica o bloco. Ok? É um código alfanumérico, como eu já falei. E esse código ele é gerado a partir de uma operação chamada mineração, que é um outro conceito-chave que eu vou explicar no próximo slide, e consiste exatamente em gerar esse código alfanumérico a partir do conteúdo do bloco. Olha só que interessante. Então, esse código, o hash que identifica o bloco, ele vai ser gerado por um algoritmo que usa cálculos matemáticos para transformar o conteúdo do bloco num código. Ou seja, esse código hash, ele é uma, como é que eu posso falar, uma síntese, vamos dizer assim, do conteúdo do bloco. Ok? E o outro atributo, o nonce, corresponde à quantidade de tentativas que foram necessárias para obter o hash. Ou seja, o nonce corresponde à quantidade de interações que o algoritmo que gera o hash teve que realizar para conseguir obter o hash que identifica o bloco. Ok? Que é exatamente a operação chamada mineração, que é ilustrada através dessa animação que eu estou mostrando para você aí. Ó. Ou seja, o algoritmo ele roda, ele roda e ele começa a gerar vários hashes, até conseguir obter um hash válido. Quando ele encontra um hash válido, obter um hash válido, ele para. O que é um hash válido? O hash válido é um código que atende um determinado requisito. Por exemplo, o hash válido é aquele hash que deve iniciar com 3 zeros, como é mostrado nessa ilustração. Ó. O código que foi gerado, ele tem 3 zeros, ele inicia com 3 zeros. Essa quantidade de zeros é chamada também de nível de dificuldade. Quanto maior o número de zeros forem necessários para gerar um hash válido, maior é a dificuldade do algoritmo para conseguir obter esse hash. Ou seja, maior será a quantidade de tentativas de interações para conseguir obter esse hash. E essa quantidade de tentativas ela é justamente chamada de nonce, que é uma das propriedades do bloco. Então, olha só que interessante. O algoritmo que gera o código, ele imagina como uma função que recebe uma entrada e gera uma saída. Então, essa função ela vai receber como entrada o conteúdo do bloco. O que é o conteúdo do bloco? O conteúdo do bloco é a soma da data, do timestamp, do prévio hash. Olha só que interessante. É a soma, né, desses atributos que é submetido para a função. E aí a função ela usa cálculos matemáticos
para que, dado como entrada esses dados, a saída vai ser esse código aí, vai ser esse hash, ok? Por isso que se houver uma alteração, no conteúdo do bloco, consequentemente o hash vai ser alterado. Né? Então o hash é um código que é uma forma simplificada de representar o conteúdo de um bloco. E aí, essa operação, como eu já falei, é chamada de mineração. Como ela é baseada em cálculos matemáticos pesados, ela requer processamento, ela requer máquinas, né, máquinas robustas, com processadores robustos, com placa gráfica, que são chamadas de GPUs, né, para processar cálculos complexos, então demanda alto custo computacional. E aí, nos primórdios da blockchain, logo quando a Bitcoin começou a se popularizar e a blockchain também, da mesma forma, começou a se popularizar, e a rede blockchain de suporte a Bitcoin começou a crescer, muitos participantes dessa rede começaram a investir altas somas de dinheiro para criar máquinas, configurações de máquinas pesadas, para realizar esse trabalho aí de mineração, ou seja, para gerar hashes válidos. Mas por quê? Por que participantes da rede blockchain investiram muito dinheiro para configurar máquinas pesadas? Porque é o seguinte, esses mineradores, eram chamados de mineradores, eles eram recompensados. O minerador que conseguia, primeiro, obter um hash válido para um determinado bloco, um novo bloco, ele era recompensado com criptomoeda, entendeu? A rede, os participantes da rede, né, recompensavam o minerador com uma criptomoeda. Para você ter uma ideia, um Bitcoin hoje ele está valendo cerca de 30 mil reais. 30 mil reais. E a Bitcoin, quando ela começou a crescer, o blockchain, quando começou a se popularizar, o blockchain da Bitcoin, uma criptomoeda valia muito mais ainda. Valia muito mais do que 30 mil reais. Então era extremamente lucrativo, né, você investir em máquinas para fazer mineração, para gerar esses hashes válidos. Entendeu? Beleza. E aí, aqui, esse slide mostra uma rede P2P, né, que é uma rede que não tem um servidor. Todas as máquinas que fazem parte da rede entre si, né? Estão conectadas entre si, ambas fazem papel de cliente e servidor ao mesmo tempo. E um software que é muito conhecido, que é baseado nessa rede P2P, essa arquitetura, é um software chamado Torrent, né, que ele é usado para fazer compartilhamento de arquivos, né, e muita gente utiliza. Bom, nesse próximo slide eu estou mostrando o conceito de contrato inteligente, né, de smart contract. Como a gente tinha falado antes, o que é um contrato? O contrato é um documento, né, onde a gente especifica um conjunto de cláusulas, de regras que vão mediar um acordo entre duas partes. Certo. E um contrato inteligente é a mesma coisa, só que ao invés de ser papel, é um software, é um programa de computador. Um conjunto de regras para ele obedecer lá, né? Exatamente, um conjunto de regras para... Cada regra corresponde a uma cláusula e cada regra é implementada através de uma estrutura condicional, né, de uma condição. Então, o contrato inteligente, ele associa certos resultados ao cumprimento de certas condições. Certo. E aí, né, a blockchain, ela avalia se essas regras estão sendo, se essas regras que foram criadas, se elas estão sendo cumpridas efetivamente, e caso, dependendo das regras, né, caso determinadas regras sejam cumpridas, a blockchain, inclusive, ela se encarrega de fazer a distribuição de um determinado valor, de um determinado fundo associado ao cumprimento de uma determinada regra. É muito interessante. E como a gente pode implementar um contrato inteligente? Através de uma linguagem de programação chamada Solidity. Solidity é uma linguagem que foi criada especialmente para oferecer suporte à programação de um contrato inteligente. Nesse slide eu mostro um exemplo de um contrato inteligente, de um pedaço, de um fragmento, que é composto por algumas funções implementadas através dessa linguagem. Uma coisa importante para falar também sobre o contrato inteligente, um exemplo que eu gosto de mostrar,
é com relação à máquina, com relação à máquina automática de venda de produtos, que eu imagino que você já deve ter usado algum dia, né? Essas máquinas Sim, no hospital e tal. Normalmente, nessa máquina roda um aham. software que viabiliza que o usuário ele possa escolher um determinado produto, né? Uma máquina Fornecendo de código estado, do né? produto. Máquina de estado, exatamente. Exatamente. Agora, imagina só, se essa máquina, se ela tivesse conectada à internet, ou seja, a internet das coisas, né? Se essa máquina tivesse conectada à internet. E aí, olha só interessante, esse software que você falou que é uma máquina de estado, não deixa de ser um contrato inteligente, que media a interação entre o usuário e a máquina, Uhum. ok? E aí, imagina só, se essa máquina é conectada à internet, e através do contrato inteligente, um pouco mais sofisticado, do tipo que, ao detectar, né, através de um sensor, que um determinado produto que o usuário queira comprar acabou, a máquina ela pode, através da internet, Avisar. avisar a empresa que mantenha a máquina ou comprar do fornecedor o produto que Ah, acabou. comprar diretamente, porque ela vai entrar em contato, né? Vai fazer a comunicação. Entendi. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito legal, assim, eu estou muito empolgado com isso, sabe? A possibilidade de nós criarmos máquinas que elas estarão conectadas a uma rede blockchain, ou seja, a blockchain não deixa de ser uma espécie de internet, inclusive ela vem sendo apontada como uma nova internet, a internet 2.0. Então, eu estou muito empolgado com a possibilidade de ter máquinas que estarão conectadas à internet e que, através do contrato inteligente, vai ser possível a gente implementar regras que vão permitir que essas máquinas elas tenham um comportamento autônomo, né? E É, isso é muito legal, muito legal. E não sei se você está gostando. tá, E tá aí, interessante. e aí, quais são os tipos de rede blockchain? Existem dois tipos, as redes públicas e as redes privadas. As redes públicas são redes de blockchain que elas podem ser acessadas por qualquer pessoa, qualquer um. Por exemplo, a blockchain que viabiliza o funcionamento da criptomoeda Bitcoin, ela é uma rede blockchain pública. Qualquer um pode comprar, vender Bitcoins, pode realizar transações baseadas em Bitcoin. Já uma rede privada é uma rede que, para você poder fazer parte, você tem que ter uma autorização, ela é controlada. Normalmente, a rede privada é uma rede menor, é uma blockchain menor, que ela é gerenciada, ela é mantida por membros de uma organização, né, de repente um grupo de empresas que compartilham de informações comerciais confidenciais, que precisam ser armazenadas de forma segura. Então, essas empresas elas podem criar uma blockchain privada. Eu costumo comparar redes públicas e redes privadas, redes públicas e privadas, com internet e intranet. Né? Aham. Então, internet, todo mundo tem acesso, né? Sistemas baseados em internet são sistemas que são abertos ao público, e a intranet não, né? A intranet é aquela internet fechada, né? Que normalmente ela é, ela é somente acessível a partir do departamento de uma determinada empresa, Aham. né? E é por Privado. aí. Agora chegou a parte que eu acho mais legal, que são as aplicações. As aplicações baseadas em blockchain. Eu acho que você vai achar legal também. Sem dúvida nenhuma, blockchain é uma tecnologia impactante, sabe? Uma tecnologia disruptiva. Que ela não é somente empregada para viabilizar pagamento online, somente para oferecer suporte ao funcionamento de criptomoeda. Ela vai muito além disso, muito além. Ah, então, os pesquisadores que trabalham com essa tecnologia perceberam que a arquitetura dela, perceberam que os recursos que ela, as características dela, né, eles perceberam que essa tecnologia ela pode ser usada em outras aplicações. E aí, blockchain ela está viabilizando o nascimento de uma nova geração de aplicações, que são essas aplicações que eu vou falar para você agora. Aham. As aplicações descentralizadas, a Web 3.0, a democracia dos dispositivos, inteligência artificial descentralizada, game descentralizado, Sunshine. Eu vou falar, como o nosso tempo já está quase no limite, eu vou falar sobre aplicações que eu acho que você vai se interessar, que tem a ver com a sua área. Aham. Eu vou pular para a democracia dos dispositivos, que eu acho que tem tudo a ver com Beleza. você. É isso aqui, ó. Aqui.
democracia dos dispositivos. A Samsung e a IBM, elas estão trabalhando num projeto chamado ADEPT. Né? Esse projeto visa a criação de uma nova geração de dispositivos eletrônicos, dispositivos domésticos, de eletrônica de consumo, que eles serão autônomos, eles serão inteligentes. Por isso que é chamado de democracia dos dispositivos. É uma forma de democratizar os dispositivos, oferecer, sei lá, oferecer liberdade para os dispositivos, né? Seria mais ou menos essa ideia. Então, essa figura, ela ilustra exatamente um case desse projeto, de uma máquina de lavar. Essa máquina de lavar, inclusive, ela já está à venda, que ela está conectada a uma rede blockchain, e através de um contrato inteligente, essa máquina de lavar, ao detectar, por exemplo, que o nível de amaciante está abaixo do normal, que o nível de sabão está abaixo do normal e não dá para lavar roupa, ela, através do contrato inteligente, ela negocia com um fornecedor, um mercadinho, por exemplo, uma loja digital, uma loja online, a compra de maciante, a reposição de maciante. Olha só, sem interferência humana no processo. E aí vai chegar na casa do cliente. Vai chegar na casa do cliente, exatamente. Ou, por exemplo, ela, ao detectar que uma determinada peça não está funcionando muito bem, e dessa forma não está permitindo que a roupa seja lavada, através do contrato inteligente que roda na máquina, que está conectado à blockchain, ela pode entrar em contato com a assistência técnica e avisar: a minha peça aqui, tem uma peça aqui, a peça X, não está funcionando legal, ela precisa ser trocada, precisa de um técnico. Faz um autodiagnóstico também, né? Muito legal. Isso aí está sendo explorado em outros dispositivos. Vai ser explorado em dispositivos como máquina de lavar prato, máquina de lavar carro, sabe? Vários dispositivos eletrônicos aí. E aí dá para implementar em qualquer circuito eletrônico, né? Porque na realidade o projeto eletrônico ele já tem até um modo fábrica em alguns dispositivos, né? Como em TV. E aí ele tem um modo também de fábrica, né? De teste. Ele faz exatamente isso. Ele faz uma varredura na memória no dispositivo e consegue te dar um diagnóstico. E aí se ele estiver conectado na rede, e aí tá feito, né? Que aí ele entra em contato e já avisa. Até mesmo uma prevenção para não queimar outras coisas, né? Ou seja, para não deixar o problema se agravar. E aí quando o técnico for trocar, tem que trocar mais coisa do que o necessário, né? Porque demorou para fazer a manutenção. É interessante. É legal. Eu pensei, tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver. E aí, novas startups começaram a ser criadas para desenvolver soluções voltadas para a democracia dos dispositivos. Né? Isso aqui é um artigo bem legal, que foi escrito por pesquisadores, por engenheiros da IBM, que fala sobre democracia dos dispositivos. E aí eu estou muito interessado nisso aí. Por causa desse interesse, eu estou trabalhando num projeto, eu acho que eu cheguei a te mandar esse vídeo, dessa máquina, né? Dessa máquina de fazer chocolate. Essa máquina de fazer chocolate. Eu não sabia que era com blockchain. É com blockchain. Pois é. Não sabia não, que eu vi lá, eu sei que é só digamos assim, mais uma solução de IoT, né? Internet das coisas. Mas não sabia que tinha esse detalhe do blockchain. Sim, sim. E nessa figura, na figura aqui ao lado, né, tem um esquema que mostra como funciona as interações. Então tem a máquina de fazer chocolate. Essa máquina, ela está ligada a um Raspberry Pi. E esse Raspberry Pi, eu embarquei nele um software que viabiliza que ele possa estabelecer uma conexão com a blockchain. E aí, na blockchain, roda um contrato inteligente que viabiliza que seja possível o usuário, através do smartwatch, um relógio, ou através do smartphone, efetuar um pagamento para a máquina. Então, quando o usuário ele efetua o pagamento através de um aplicativo que roda no relógio ou no smartphone, quando ele especifica lá uma determinada quantidade
de criptomoeda, o contrato inteligente é o mecanismo responsável por viabilizar que seja possível enviar essa criptomoeda para a conta da máquina, né, para a conta da máquina. E aí, uma vez que a conta da máquina recebe essa criptomoeda, a máquina ela faz o chocolate. Isso aí já está funcionando. Tá funcionando. E aí já está funcionando. E aí o próximo passo eu quero melhorar, né? De modo que quando a máquina perceber que acabou o café, acabou o chocolate, ela possa, através da própria blockchain, através do contrato inteligente, entrar em contato com uma americana.com, por exemplo, e comprar chocolate quente, comprar cápsula, sem o envolvimento humano no processo. Legal, legal. Bem interessante, professor Fábio. Beleza. Muito bom. Bom, eu espero que você tenha gostado aí. Eu gostei, eu tinha anotado algumas perguntas, quando você começou a falar no início, sobre as aplicações, mas aí você já respondeu agora, né? Que eu queria saber exatamente as outras aplicações, mas já foi mostrado aí, e a questão também que eu tinha anotado aqui das vantagens, né? Mas já foi respondido também. Então, muito bom. Eu tinha visto essa figura que você tinha me mandado, mas não tinha associado não sabia que tinha essa tecnologia por trás. Então, é bem interessante, né? Bem interessante mesmo. E você que trabalha com sistemas embarcados, né? Você trabalha com FPGA, né? Isso. Né? Você trabalha com Arduino também? A gente trabalha no laboratório lá com Arduino também. Trabalhamos. Pois é. Você, com a experiência que você tem de FPGA, de sistemas embarcados e tal, pô, imagina, dá para fazer umas coisas bem legais, integrando, né? Aí só tem que integrar com o blockchain, né? Ter essa, digamos, essa arquitetura pronta aí para poder comunicar com ela. Porque hoje a gente já usa lá o ESP, né? O ZESP da vida, que ele faz a comunicação com um servidorzinho, tá? Que você cria. Então já faz essa questão essa comunicação aí com a nuvem, né? Aí só ia substituir por essa estrutura descentralizada, né? Que é o blockchain. Isso. E aí colocar Então, essa questão do contrato e para poder rodar, né? isso. Interessante. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer era poder pegar um estetoscópio e conectar esse estetoscópio no Raspberry. Para viabilizar que fosse possível, por exemplo, através dessa conexão, que um médico ele possa remotamente monitorar a frequência cardíaca de um paciente, escutar a frequência cardíaca de um paciente, ou escutar os pulmões do paciente, entendeu? E aí imagina só, através de rede neurais que você está interessado, a gente poderia criar um modelo de rede neural e treinar esse modelo com o objetivo de, a partir de um determinado áudio do coração ou do pulmão, detectar alguma anormalidade no coração ou no pulmão. Entendeu? Quando eu trabalhava lá no Gênios, que a gente fez aquele projeto do marca-passo, naquela época, faz muito tempo, né? Já se falava numa tecnologia para colocar nos marca-passos para transmissão do ECG, né? Via RF. Para o médico fazer exatamente isso que você está falando, ele poderia ficar monitorando, né? Eu não sei como é que está hoje, se os marca-passos têm essa possibilidade, mas na época estava se pensando nisso. Aí seria uma maneira, né, de você já tem os eletrodos lá no coração, e aí ele só faria a transmissão, né, com os dados compactados, e aí ele transmite o ECG. Aí, nesse caso, eu incluiria a ferramenta para reconhecimento de padrões. Exatamente. Eu fui atrás para saber se tem estetoscópio que possa ser conectado ao computador, e eu descobri um que ele pode ser conectado. E aí ele tem, é caro, tá R$1.800, depois vou te mandar o link para você dar uma olhada. E eu estou muito interessado, sabe, em desenvolver esse negócio aí, para viabilizar que o médico possa remotamente monitorar os pulmões, o coração, quem sabe criar uma rede neural para
detectar anormalidades. Se você estiver interessado Legal. depois, eu te passo alguma coisa, pra vocês darem uma olhada. Beleza, Beleza? doutor Fábio. Muito obrigado pelas Eu que agradeço. informações aí, né? Foi bem interessante. Aprendi bastante, conheci um pouco dessa tecnologia. E você mostrou uma aplicação para minha área também, né? A área na parte de embarcados, na área de eletrônica. Então, muito obrigado. E depois eu vejo aí a questão das referências dos artigos, né? Para dar mais uma lida aí. Tá bom? Ok. Eu vou compartilhar o link com você do vídeo, né? Dessa gravação para que você possa compartilhar na sua atividade. Beleza, então. Muito obrigado, né? Ok, então. E até a Eu vou, próxima. sim, eu agradeço. Até a próxima. Vou parar aqui a Ok. gravação